Chamo-me Aurélio Ribeiro, sou técnico de simplificação aberta e à distância. Estou aqui para apresentar esse trabalho intitulado Frontline SMS na gestão pedagógica e administrativa da educação à distância. Bem, o meu trabalho tem a seguinte estrutura. Vamos ter uma introdução, o objetivo do trabalho, vamos falar um pouco acerca do Frontline SMS, vou mostrar aqui alguns tipos de SMS que podem ser enviados na gestão da educação e também vamos falar de algumas funcionalidades do Frontline SMS. Em jeito de introdução, dizer que estamos vivendo numa época em que as tecnologias de educação, as tecnologias de informação e comunicação são presentes no nosso dia a dia e diariamente são lançados vários produtos computacionais ao mercado. Entretanto, a educação não pode estar alheia ao mundo que nós vivemos. Nós devemos seguir de perto esses lançamentos e poder tentar colher o que é bom para ser utilizado ao nível da educação. Um desses dispositivos, ou uma dessas tecnologias, é o telemóvel. O meu colega, quando esteve aqui a apresentar, questionou-se quem tinha telemóvel e viu que pelo menos todos nessa sala têm um telemóvel. E quem tinha um telemóvel com acesso à internet descobriu que por aí 10% tinham um telefone que não consegue aceder à internet. Então o telemóvel já não é um dispositivo de luxo, entre aspas. É um dispositivo que todos nós temos e eu acredito que algum de nós nessa sala tem 2 ou 3 telemóveis. Então, tratando-se de um dispositivo em que a maior parte das pessoas tem, é importante olhar para ele e tentar ver como utilizá-lo ao nível da educação. E quando nós falamos de telemóvel, surge também a palavra conexão. Antes de falar de conexão, era o mesmo falar de rede de computador, tecnologia de informação e comunicação. Hoje, falar de conexão, temos que ter em conta o telemóvel e, consequentemente, uma conexão entre pessoas. Temos vários produtos de conexão, temos, por exemplo, os Facebook, temos o WhatsApp, temos o Twitter, entre outras aplicações que permitem a conexão usando essas novas tecnologias. Então, o objetivo deste trabalho é apresentar uma tecnologia que pode ajudar na gestão administrativa e na gestão pedagógica da educação e tentar colher de vós, educadores, como tentar fazer com que essa tecnologia seja implementada nas nossas instituições. Então, estamos a falar do Frontline SMS. Trata-se de uma tecnologia desenvolvida em 2005. O objetivo desta aplicação era de fazer um controle ao nível do Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Um grupo de ambientalistas pediu para que se desenvolvesse essa aplicação por forma a poder se comunicar com a comunidade que vive ao redor daquele parque. Então, o objetivo deles era poder comunicar a partir de um computador para os telemóveis. Trata-se de um software gratuito e para nós podermos ter esse software a funcionar, precisamos de um modem, precisamos de um telefone, ou por outro, um modem ou um telefone, precisamos de um cartão SIM, ou então um serviço de SMS online, e também precisamos de um computador, pode ser um computador portátil ou um computador de mesa. Então, esses são os requisitos básicos para nós termos o Frontline SMS e poder instalar. Existem tipos de mensagens que nós gostaríamos de poder enviar. Por exemplo, existem as mensagens administrativas, que são mensagens com conteúdo voltado para a parte técnica do nosso ambiente, ou por outra, do nosso curso. Por exemplo, quando falamos de mensagem de aplicação de conteúdos sobre data e término ou prazo de entrega de alguma atividade, estamos a falar de mensagens administrativas. Podemos ter uma mensagem que diz: olá, hoje teremos o chat de mediação às 20h30. As orientações do acesso a esse chat podem ser encontradas na plataforma. Então, essa é uma mensagem que nós podemos
usar o nosso computador, usar o aplicativo Frontline SMS e enviar para a nossa turma. De acordo com a base de dados, que pode ser 60 em diante, todos os estudantes que tiverem o telefone ligado vão receber essa mensagem. E sabemos que as mensagens têm um impacto quando elas tocam. Se, por exemplo, tocam uma mensagem ou o vosso telefone vibra, vocês vão ter a tendência de tentar ler a mensagem. Então, isso é uma forma também de nós tentarmos chegar aos nossos estudantes. Ele, ao receber essa mensagem, vai ler e vai ver que tem uma mensagem que tem a ver com a sua instituição, tem a ver com o seu curso. Então, vai criar uma certa motivação nesse estudante. E, ao mesmo tempo, nós estamos a fazer uso das mensagens administrativas. Existem as mensagens pedagógicas, que são mensagens com conteúdo relacionado com o curso também. Tenho aqui um exemplo que diz: participe do Fórum de Energias Renováveis no dia 27 de novembro, Anfiteatro 2, por exemplo, no campo da Linhete. O nosso estudante está à distância. Ele, ao receber essa mensagem, se tiver disponibilidade no dia 27, vai se deslocar até o campo da Linhete, que é para poder participar nesse fórum. E nós, do SEAD, também temos visto que há certos estudantes que vão apenas ao centro de recursos, mas não se deslocam até a nossa instituição. Podem até não saber onde está a nossa instituição. Então, com esse tipo de mensagens pedagógicas, é uma forma de incentivar, é uma forma também de aproximar o estudante à nossa instituição. Depois também temos tipo de mensagens de motivação. São mensagens que fogem um pouco daquele dever do estudante. Por exemplo, se eu digo, ou se envio uma mensagem de a desejar bom final de semana ou a desejar feliz Páscoa ao nosso estudante, ele vai ficar satisfeito. Acredito que alguns de nós, quando recebem, por exemplo, uma mensagem da MCL ou Vodacom fazendo uma publicidade, logo que vê aquela mensagem acaba apagando ou não lê a mensagem por completo. Mas imagine um estudante a receber uma mensagem da sua instituição a lhe desejar feliz Páscoa. Qual vai ser o impacto para esse estudante? Acredito que o estudante fica motivado e pode também responder a essa mensagem. Vou mostrar aqui algumas das funcionalidades desse aplicativo. Vou trabalhar apenas com os contatos e com as mensagens. Dizer que o Frontline SMS permite criar contatos. Podem ver, tem ali um formulário à esquerda vazio, em que tem o nome, tem o celular, o e-mail, tem um campo de notas. O campo de notas é um campo importante, serve para discriminar o grupo de estudantes, depois vou explicar isso. E tem ali um campo para adicionar um grupo. Adicionar um grupo podia ser adicionar uma turma. Por exemplo, eu sou estudante do primeiro ano de matemática. Então, vou ter que criar um grupo chamado primeiro ano de matemática. E ao adicionar aqueles estudantes, vou ter que indicar que eles vão para o primeiro ano de matemática. O mesmo também podemos fazer com outros grupos. E aqui à direita tem um formulário já preenchido. Como vocês podem ver, depois do formulário estar preenchido, é possível eu remover esse estudante do certo grupo. Tem ali a opção para fazer o delete do contato do estudante. Depois também permite-nos fazer um import dos contatos. Posso dar o caso de eu ter uma lista de estudantes no formato Excel. Então, vou para o Frontline SMS, ele tem a opção para importar. Esse ficheiro tem que estar gravado no formato CSV, que é para ele ser reconhecido pela aplicação. Então, se eu tenho uma lista de, por exemplo, 1000 ou 400 estudantes em Excel, ao clicar nesse botão import, ele vai gravar automaticamente esses 1000 ou esses 400 estudantes. Também tem a opção para exportar. Ele pode exportar nesses três formatos, que é o formato CSV, que vai ser o formato Excel. Pode exportar também no formato PDF. Eu posso imprimir uma lista de todos os estudantes numa turma no formato PDF. E também pode exportar no formato VCART. Esse formato VCART permite que ele seja compatível com os telefones. Então, do mesmo jeito que eu vou usar um modem para interagir com os nossos estudantes, posso usar também um telefone. Pode ser um telefone, um tablet ou um smartphone menor que um tablet.
Então, este último formato permite que as mensagens possam ser sincronizadas com o nosso telefone. Depois tenho aqui o campo que permite criar grupos. Saltei este campo porque o campo criar novo grupo é só para nós escrevermos o nome do novo grupo. Por exemplo, pode ser grupo do segundo ano de desenho, era só para escrever isso. Mas tem o campo de criar grupos inteligentes. O campo de criar grupos inteligentes permite que a gente possa adicionar de uma forma mais rápida certas pessoas que fazem parte do mesmo grupo. Por exemplo, como vocês podem ver ali, tenho um espaço que é a nota. Eu posso escrever na nota, ao cadastrar os meus estudantes nesse software, se eles são do primeiro ano de matemática, então eu escrevo um M, depois ao lado o nome do estudante. Então, se eu colocar aqui, onde diz, começa com, quer dizer, escolho a nota, depois que eu venho para aqui, começa com um M, então ele vai buscar na base de dados todos aqueles estudantes que a sua inicial é um M. Então, vai também poder adicionar. É nesse sentido que eles tratam como criar um grupo de forma inteligente. Eu gostaria de mostrar uma pequena imagem desse aplicativo. Enviei uma mensagem para certos colegas aqui na turma. Não sei se chegaram a receber, mas como podem ver, tenho aqui a caixa de mensagens, o front ainda está a processar, mas a mensagem dizia o seguinte. Vou selecionar para ver se conseguem ver lá atrás. A mensagem diz o seguinte: o participante recebeu o print da conferência. Então tenho ali como resposta 1 para sim e 0 para não. Então vocês iam receber essa mensagem no vosso telemóvel. E se recebeu um print da conferência, ia escrever 1. Então eu havia de, ou por outro, o sistema havia de reconhecer como se fosse sim. E se não recebeu, eu escrevia 0 e retomava a mensagem. O sistema havia de receber como se fosse não. Então automaticamente ele havia de exibir as respostas aqui e era só clicar em exibir gráfico e ia mostrar este gráfico. Não está muito visível, mas ia mostrar o gráfico de acordo com as percentagens do nosso envio. Também é possível criar respostas automáticas. Nós estamos a falar de um sistema que vai fazer gestão de SMS. Por exemplo, o nosso estudante envia uma mensagem a querer saber quando será a próxima tutoria de inglês. Então o sistema automaticamente vai responder. A pessoa pode não estar lá no setor a trabalhar. Imagina que ele mandou essa mensagem no domingo às 20 horas. Então o sistema automaticamente vai responder de acordo com a mensagem que ele for predefinido. Então nós podemos dizer para o estudante que assim que o técnico estiver, receberá uma mensagem sobre a próxima tutoria ou sobre a tutoria de inglês. Então automaticamente ele recebe aquele feedback. Depois tem esta opção que permite criar atividades. Como vocês podem ver, nem tudo aqui está traduzido para português. Essa é uma aplicação ainda que está em desenvolvimento. Temos ali os anúncios, que permitem enviar mensagens de anúncio e organizar as respostas. O que acontece com este campo? Eu posso predefinir um anúncio e dizer que a partir de, hoje estamos no dia 5, dizer que a partir do dia 7, quando forem 10 horas, o sistema tem que enviar uma mensagem para todos os estudantes, dizendo que está a decorrer uma conferência de ensino à distância. Então o sistema automaticamente vai enviar aquela mensagem para os seus estudantes. Temos aqui a resposta automática, como estava a dizer. A resposta automática, eu já expliquei, é aquela em que consiste que sempre que o estudante envia uma mensagem, automaticamente ele recebe um feedback, independentemente de ter alguém a fazer a gestão do computador. Depois temos aqui esta opção, que é enquete, que permite enviar a resposta de fazer análise. É aquela opção que coloca os gráficos. Eu posso enviar e a pessoa se diz sim, ele vai aumentar um valor para o sim, se diz não, vai aumentar um valor para não, depois vai dar o gráfico. Depois temos aqui esta opção, que é a subscrição. Ela permite as pessoas juntarem-se ao grupo de forma automática. Não está traduzido, mas permite juntar-se de forma automática, mas de acordo com uma chave. Então eu preciso ter uma senha para aceder a essa opção e juntar-me ao grupo.
Depois temos a opção de conexão via web. Dizer que na versão 1 deste aplicativo, ele não permitia a conexão via web. Mas na versão 2, que é essa que estamos a usar, ele já permite conexão via web. Então, se eu conheço uma empresa que vende serviços de mensagem via web, vou ter que usar esta opção para poder me conectar via web. E temos a opção Auto-Forward, que permite ele fazer o envio ou o reenvio de forma automática de acordo com o grupo de estudantes ou o grupo de docentes que estão cadastrados na nossa base de dados. E, por fim, temos esta opção, Custom Activity Builder, que faz com que a gente possa customizar certas atividades. O que acontece? O aplicativo pode desenhar formulários. E se for um telemóvel que tem a opção ou a resolução de ver formulários, por exemplo, estamos a falar um smartphone, então ele pode preencher um formulário. Vimos aqui na primeira apresentação que o colega esteve a fazer, tinha lá vários formulários. Então ele também usa esta opção para desenvolver certos formulários. E nós enviamos, o estudante preenche o formulário e, por fim, retorna à instituição. Bem, voltando para os nossos slides, gostaria de dizer que esta apresentação tinha como objetivo fazer-nos conhecer este aplicativo, que é o Frontline SMS, e tentarmos implementar na nossa instituição. Existem outros aplicativos também que vocês podem fazer uso. Por exemplo, lembro que na primeira conferência o Dr. Stadaju falou do Skype, que eles usam o Skype para fazer essa gestão, mas também podem fazer uso do Frontline SMS, entre outros aplicativos. A ideia é tentar fazer uso daquele aplicativo que melhor se enquadra com a necessidade da instituição ou aquele aplicativo que for mais familiar para o docente. Ele pode servir para fazer gestão a nível da instituição, mas também eu como docente, eu como tutor particularmente, posso instalar esse aplicativo e poder me comunicar com os meus estudantes, independentemente da instituição. Em jeito de conclusão, gostaria de deixar esta mensagem do Paulo Freire e muito obrigado. Bem, a primeira pergunta foi acerca da conexão com a internet. Uma vez que no resumo eu dizia que pode não ter conexão com a internet. Quando eu estava a apresentar o sistema, um dos pontos dizia que podemos ter um SIM card ou então comprar um serviço de SMS online. Então, se nós usarmos o SIM card no nosso telemóvel ou no modem, aí não precisamos de internet. Mas se eu fizer a compra de um serviço de SMS via internet, nesse caso vou ter que ter uma conexão com a internet. E também, a parte dessa pergunta, eu havia dito que a versão 1 do Frontline SMS não permite conexão com a internet, mas a versão 2 em diante já requer essa conexão. Bem, não sei se é oportuno fazer essa demonstração agora, mas ele tem a possibilidade de fazer conexão. Eu, por acaso, instalei duas versões. Como podem ver, tenho aqui a versão 1 do Frontline SMS. Essa versão não prevê a conexão com a internet. Como podem ver, é um aplicativo desktop, né? É um aplicativo de desktop. E tem atividades ou tem ferramentas que noutra aplicação não tem. Depois tenho esta versão, em que já requer esta conexão. Como podem ver aqui, são as conexões que eu criei. Se, por exemplo, eu venho para aqui pedir para tentar editar esta conexão, ele requer que eu tenha um endereço IP. Então, vai aparecendo várias mensagens de erro aqui, porque o endereço IP está a ser utilizado. Então, tenho aqui as características para essa conexão. Esse é o nome da conexão. Este aqui é o modem que eu estou a utilizar, que é o modem da ZTE, foi feito pela Vodafone. Esta aqui é a porta de conexão para acender
aplicativo. Este aqui é o PIN do meu modem e este aqui é o número de série do meu modem. Se fosse um telefone seria o e-mail. Então ele tem todos esses dados e a parte disso tens que configurar o endereço IP. Exatamente. Então eu tenho que registrar esse endereço de IP de acordo com aquele modem. Então se eu colocar um outro modem, pode me dar com configurações diferentes. Nesse caso também tenho que mudar a configuração. Então esses são mais detalhes técnicos para quem quiser utilizar qualquer uma das versões. Depois teve uma questão lá atrás, caso o colega queira utilizar o Frontline SMS ainda hoje. Acredito que tem um telemóvel, tem um cartão SIM, quando muito vai lhe faltar o próprio aplicativo. Por acaso não tive o cuidado de deixar aqui o endereço para quem quiser fazer o download, mas é possível sim poder baixar e utilizar ainda hoje. E o aplicativo é muito intuitivo. Muitas das janelas é como se fosse uma janela de cadastro de e-mail. E ele lá tem as opções, ou por outra tem as explicações de cada uma das janelas. Então é possível utilizar ainda hoje. A terceira questão foi acerca do impacto do custo na UP. Nós ainda não passamos a utilizar esse aplicativo na UP. Quanto ao custo, requer realmente custos porque ele faz uso de SMS e são SMS que estão no cartão SIM, ou então são SMS que podemos adquirir com uma empresa que fornece SMS online. Temos uma vantagem de ele também fazer uso de SMS gratuitas. Normalmente nós quando recarregamos recebemos muitos bônus de 500, etc. SMS. Então ele também pode fazer uso desses SMS. Mas se porventura a OPE decidir implementar, nós vamos ter que fazer um estudo para ter esse impacto. E ainda não foi feito. Quanto à possibilidade dele ser associado ao Moodle, são ferramentas completamente diferentes. A ideia é tentar complementar o que uma tem e outra não. Se formos a ver, ou por outra, se eu perguntar aqui quantos docentes ou quantos colegas aqui têm computador e quantos colegas têm telefone celular, então vamos ver que o número que tem celular é maior. O Moodle requer um computador ou requer um celular com bastante capacidade, um smartphone, enquanto que este aplicativo aceita aquele simples celular. O estudante apenas vai receber uma mensagem. Então, é um aplicativo completamente diferente do mundo. Falou-se também dos vários sistemas que existem na UP. O fato de termos vários sistemas não podemos encarar como uma ameaça. A UP está a crescer e sempre que o mercado também tiver a lançar novos produtos, a UP tem que estar ali a esses produtos. Então, os vários sistemas que tem na UP, acredito que não vão interferir. O importante é, de acordo com cada área, nós sabermos como utilizar esses sistemas. E por fim, houve uma questão dizendo que os estudantes ainda não assimilaram o Moodle. Acredito que sim. Eu sou um dos formadores dessa plataforma e acho que a maior parte dos estudantes da UP não dominam a plataforma, mas a maior parte dos estudantes de UP dominam um telemóvel. Então não há também problema quanto a esse aspecto. Ele poder responder uma mensagem de um telemóvel não precisa de uma capacitação. Obrigado.